farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero dar-te as boas-vindas à 53ª edição do programa Pedindo Luz. O tema que proponho hoje é silogismos falaciosos. Hoje quero falar de silogismos falaciosos, de conclusões falazes, falsas, enganosas e enganadoras, em que podemos cair. Quero falar de conclusões incorretas, erradas, que podemos extrair, e não poucos extraem, derivadas de raciocínios imprecisos, inexatos, portanto errôneos, sim, de silogismos falaciosos. Nós nunca tivemos tanta informação disponível como hoje. A revolução digital tem-nos permitido aceder e recolher um variado conjunto de dados, muitas vezes até em tempo real. Ainda assim, no entanto, quantas empresas, instituições, organismos e até mesmo indivíduos tomam decisões equivocadas, erradas, que fazem fracassar as suas conclusões. Sabes que tu próprio podes ser vítima dessa armadilha se não tiveres cuidado? É por isso que eu estou aqui a falar sobre isto hoje. Inúmeros projetos de marketing têm naufragado. Personalidades favoritas na política têm perdido eleições e ideias magníficas não passam na prova do chamado crowdfunding, daquele financiamento colaborativo hoje muito popular, daquele financiamento colaborativo coletivo para se executar uma ideia. Graves erros são cometidos na gestão de marketing, especialmente no que se refere à identificação dos comportamentos do consumidor, que nós sabemos que variam tanto. Hoje o chamado Big Data gera sistemas e ferramentas importantes no planeamento e no aprimoramento de operações. Auxilia, por exemplo, no controle de epidemias, no combate à criminalidade e na composição de conteúdos dos mídia, entre outras coisas. No entanto, não poucas vezes esses pesados armazéns de dados ocultam armadilhas para quem procura desvendar os mistérios que explicam a movimentação dos mercados ou outras conclusões que se pretendem exatas. Primeiramente, porque muitos dos modelos matemáticos não captam ou não avaliam adequadamente os microprocessos, ou seja, as pequenas cadeias de episódios que determinam uma tendência. Em segundo lugar, porque a recolha de dados nem sempre é abrangente. Muito poderia ser dito sobre isto em detalhe, falando, por exemplo, no problema da contextualização. Para que se tornem úteis, os dados precisam de ser selecionados e analisados à luz do contexto, seja ele social, cultural, político, económico e até religioso. Não se deve ignorar que qualquer conjunto de informações representa o passado, ou no máximo, o presente, que está em transformação constante. Ainda hoje, há falhas e alcance limitado nos modelos dinâmicos de previsão, especialmente quando estes estão focados em escolhas humanas. Imagina, por exemplo, estes dois casos. Dois homens de sucesso. Um que vai passar férias às paradisíacas Ilhas Maldivas, enquanto que outro, com uma conta bem mais substancial, bem mais avantajada do que o primeiro, prefere passá-las na sua aldeia natal. Quem vai entender isto? Depois há aquele que responde que prefere fruta, mas que passa a vida a comer doces depois das refeições. E ainda outro que diz que gosta de comida chinesa, mas a sua refeição habitual é sempre batatas fritas com bifes. A falta de conhecimento rigoroso, aquele conhecimento que é exato, pode ser fatal. E no mundo espiritual isto é ainda mais acentuado e ainda é mais vincado. E mais perigoso, se houver falha. No entanto, quantos há que tiram conclusões falazes, enganosas, enganadoras no domínio espiritual, derivadas de raciocínios que são errados, exatamente porque é um conhecimento deficiente. Nessa armadilha, por exemplo, alguns acham que Deus não existe. A conclusão errada a que estas pessoas chegam ser-lhes-á fatal um dia. Espero que ainda arrepiem caminho a tempo. Espero que tu não sejas um caso desses. Mas não é deste caso extremo que eu hoje quero falar. Hoje quero alertar-te para perigos bem mais inocentes e por isso tão mais perigosos. Inocentes entre aspas. Citarei aqui apenas dois destes casos inocentes entre aspas. Não poucas pessoas com quem tenho conversado têm-me dito, muitas vezes, se isso é assim tão verdade como tu dizes, o que dizes da vida, da morte, da eternidade, porquê que a incredulidade no mundo é cada vez maior? Porque há cada vez mais incrédulos. Esta aparente conclusão muito certa e segura para estas pessoas
é para elas uma enorme armadilha. Elas concluem que aquilo que eu digo não pode ser verdade, porque há cada vez menos fé nas pessoas, na Terra. Ironicamente, o que para elas parece ser a premissa, o argumento forte da sua conclusão, e no seu entender a premissa, o argumento fraco da minha posição, é exatamente o contrário que se passa. A sua falta de conhecimento rigoroso pode ser-lhes fatal nesta sua conclusão errada, se entretanto não se aperceberem do erro e não o corrigirem a tempo. Ignoram, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas, no capítulo 18 e versículo 8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, disse ele. O Senhor Jesus Cristo vai voltar, diz a Bíblia. A maior garantia é o cumprimento 100% rigoroso das profecias escritas sobre a sua primeira vinda ao mundo. Elas cumpriram-se rigorosamente todas. E sobre a sua segunda vinda, ele disse que esta seria precedida de um recrudescimento, ou seja, de um aumento da incredulidade no mundo. Ora, à medida que o relógio do tempo avança, aproximamos-nos mais do cumprimento das profecias da segunda vinda dele à Terra e, portanto, do que ele disse que sucederia antes de tal acontecer, o aumento da incredulidade. Quem é que, à luz da realidade do que está a acontecer, afinal, está a tirar a conclusão certa e quem é que está a tirar a conclusão errada? Quem é que está realmente errado e quem é que está realmente certo? E quem é que está a correr o risco de enorme perdição? Pensa bem no assunto, pois o pouco pensar, como eu costumo dizer, muito dará que pensar. Outras pessoas com quem tenho conversado têm-me dito, por outro lado, se isso é assim tão verdade como tu dizes, por que é que a igreja em que estás inserida é tão pequena? Por que é que sois tão poucos? Há igrejas bem maiores em número. Vocês são a minoria. Esta aparente conclusão muito certa e segura para estas pessoas também é para elas igualmente enorme armadilha. Concluem que porque somos poucos não podemos estar certos. Será que é mesmo assim? Ironicamente, o que para elas parece ser a premissa, o argumento forte da sua conclusão, e no seu entender a premissa, o argumento fraco da minha posição, é também exatamente o contrário, o que está a acontecer. A força da verdade é que as pessoas que se salvam são realmente poucas. A sua falta de conhecimento rigoroso pode-lhes ser fatal na sua conclusão errada, e consequências que daí derivam, se entretanto não se aperceberem disso e não corrigirem a trajetória. Ignoram que o Senhor Jesus Cristo, em Lucas 12:32, chamou aos seus de pequeno rebanho. Ele não lhes chamou grande rebanho. Os seus, os que o seguem e sempre seguiram, foram sempre um pequeno número. Não porque ele assim queira, mas porque a maioria das pessoas o rejeitam, infelizmente para elas. Deves tomar bem em consideração as palavras do Senhor Jesus Cristo, tão verdadeiras, que estão registadas na Bíblia em Mateus 7, e versículos 13 e 14. E ele disse assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ouviste bem? Nota bem aquilo que ele diz. Muitos, sublinho, muitos são os que entram pela porta larga e caminho espaçoso que conduz à perdição. E disse ele, e poucos, sublinho, poucos, são os que encontram a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida eterna. Pensa bem no assunto. Não queres estar no grupo dos poucos que serão salvos? Jesus disse, eu sou o caminho, em João 14:6. O único caminho. Não um entre muitos, mas o único. Não erres. E o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, em Atos 16:31, como eu tenho dito tantas vezes. Por que esperas? A Bíblia diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Segundo aos Coríntios 6:2. Que Deus te ilumine, te abençoe e te leve a tomar a melhor e maior decisão da tua vida, crendo no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. É o farol